Boa noite aos encarnados e desencarnados, aqueles que estão nos vendo também pela internet, em qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, porque chegou a hora. As trombetas tocam som e quem vos fala aqui nesse momento é Érica Cristina da Silva Gomes. Cristina, porque eu tenho que me convencer já no nome que eu sou de Cristo, assim como todos nós aqui presentes. E que Ele nos chama há quanto tempo? A gente escuta através dos milênios aquela voz doce, suave do Cristo. E olha que interessante. O tema que nós vamos falar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer... Vocês já ouviram falar nessa expressão? Pedi e obterei, batei e a porta se abrirá. Quem é a porta? A porta é Jesus. Quem abre essa porta? O Espiritismo. Porque nos traz o entendimento do que estava por trás daquelas parábolas que Jesus dizia no tempo que ele veio aqui à Terra. E olha só, a gente tem aqui uma maneira de essa porta se abrir e a gente tem o conhecimento espírita que nos ajuda a nos aproximar mais de Jesus. Esse capítulo que a gente está falando do Evangelho é o capítulo Pedi e Obterei. E a gente vai falar justamente sobre prece, justamente sobre oração. E se a gente pedir em oração, será que Jesus não vai abrir a porta para nós? Encarnados e desencarnados, sofredores que somos, mas filhos de Deus que está sempre de braços abertos para nos receber. E a prece, ela é sempre benéfica para nós, quando estamos na carne, e para aqueles que já estão na pátria espiritual. Porque, vejam só, vamos trazer aqui para o terra a terra. É gostoso quando a gente recebe um telefonema, a gente está sentindo o último, assim, sabe, esquecido, né? A traça, aquela traça do guarda-roupa. A gente está sentindo aquela pessoa e alguém liga para a gente. Passa uma mensagem no WhatsApp, bate na nossa porta. Ou às vezes não é nem alguém que a gente conheça, mas a gente está passando assim na rua e de repente alguém passa, dá um sorriso, bom dia. Ser lembrado nos traz alegria, não é? Quando a gente está na carne. Acho que todo mundo, né? Muito bom, né, isso. Quando a gente não está mais na carne, muda alguma coisa? Será que a gente deixa de ter alegria quando a gente é lembrado? Não. Então vamos ver. Às vezes a gente está meio borocochô, não é? Aquele dia que não está muito legal, a gente está assim. E alguém vai, oi fulano, oi fulana, como é que tá? Não sei o quê. Essa lembrança de nós, esse contato conosco, em querer saber como estamos, em desejar boas energias, em desejar um ótimo dia, não tem a capacidade de alterar, muitas das vezes, a nossa vibração? A gente que estava meio assim, às vezes a gente encontra com alguém que pega, dá um abraço daquele gostoso, né? Opa, né? A gente já fica em outra vibe, né? Como as pessoas dizem hoje em dia. A gente já fica num outro patamar. Parece que nos tira daquela vibração que estava meio borocochô. Assim também com os desencarnados. Assim também com aqueles que já não têm o corpo físico. Só que agora, a gente não vai dar o abraço físico. A gente não vai, de repente, pegar o telefone físico, o celular, para ligar, para passar uma mensagem. Não vai bater na porta da pessoa. Porque ela não tem mais uma casa física na maneira como a gente conhece. A morada dele é outra, a morada deles é outra, mas eles têm também a sua morada. Então, como é que a gente pode fazer para que esses que já estão mortos no corpo físico sintam-se lembrados? Oração. É a oração. E o impacto que isso tem na vida das pessoas, quando desencarnadas, é tão grande que a gente, às vezes, não tem noção do poder que essa oração tem
às vezes de ajudar aquela alma, aquele espírito, né, já fora da matéria, às vezes a pensar assim, nossa, eu fiz tanta coisa errada, alguém lembra de mim? Eu ainda tenho jeito. Aquilo enche de esperança, aquilo pode fazer com que a pessoa desencarnada, o espírito, comece a olhar, se olhar de uma outra maneira, se olhar como filho de Deus, como alguém que merece chances novas para recomeçar de um outro jeito. Mas não são só aqueles que se equivocaram muito que se felicitam, nossos entes queridos, nossos entes amados, amigos, todos aqueles que já fizeram a passagem, certamente se alegram quando a gente passa um fio para eles, através da oração. E como é que a gente faz isso? Para, de fato, essa ligação nossa com eles chegar sem ruído, que atrapalhe o que a gente quer desejar de bom para eles. Como é que a gente faz? O que é que vai potencializar essa oração? Porque não adianta nada, né? Por exemplo, você está em casa e você quer falar com a sua filha, com seu neto, com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo. Só que tem só um problema. Você tem lá o celular ou o telefone fixo em casa, funcionando perfeitamente, né? Se você olhar as teclinhas estão tudo direitinho, não sei o quê. Mas na hora que você vai pegar, tem um número, não tem? Cada pessoa tem um número para a gente poder ligar. Na hora que você vai ligar, você pega, tipo assim, em vez de se concentrar para digitar o número certinho, ou discar o número, né? Lá certinho, você está fazendo isso, mas está lá a novela, lá o futebol, lá não sei o quê. Você está fazendo automaticamente essa ligação. Não está olhando lá para o teclado onde você precisa colocar o número certo para aquela ligação tocar lá do outro lado, né? Prim, prim, tocar lá. A chance não é grande da gente errar. Assim, se a gente pega um número, né? E está distraído com outra coisa, pode ser que ao invés do 9 a gente coloque o 8, porque está do lado ali. A gente não está com o pensamento, juntamente com a nossa intenção aqui, do nosso sentimento, concentrado, não é isso? Não acontece isso, gente? Quando a gente está fazendo uma coisa meia boca, assim, que não está totalmente ali com aquela atenção. O contrário, quando a gente está com muita expectativa de falar com alguém, que a gente quer muito, nossa, pode até estar a televisão ligada, Flamengo, Vasco, Curitiba, seja quem for, seleção brasileira, o pessoal da Paralimpíada, né, ganhando lá, todo mundo, pode estar acontecendo o que for, Rock in Rio, tudo, mas você está tão focada no teu sentimento, no teu pensamento, que você quer ligar. O vizinho pode estar colocando aquele som alto que você vai lá, eu quero falar com aquela pessoa. Você focou o seu pensamento e o teu sentimento, e aí a chance é bem menor, né, da gente errar o número. A chance de que a nossa ligação se complete com aquele outro do lado é muito mais fácil. Isso na carne. Agora, um espírito igual. Para que uma prece, uma oração, ela seja bem sucedida, ela chegue ao seu alvo, ela precisa que a gente conjugue o pensamento com a nossa vontade que está no sentimento. Não é à toa, porque assim como existem ali, né, no telefone, no caso, no celular, ou então no próprio telefone fixo, na internet, a gente sabe que tem toda uma tecnologia que possibilita, né, que aqueles impulsos se conectem, né, façam a conexão à distância, né? A gente consegue falar com alguém que está lá do outro lado do mundo através desses meios de comunicação. No mundo espiritual, a sofisticação, com certeza, é bem maior e bem mais sutil. Então vejam só, ninguém precisa comprar um aparelho celular novo de última geração, o IJLM, ST, o XV, esses modelos todos, ninguém precisa fazer isso. Ninguém precisa ter dinheiro
Ninguém precisa de nenhuma condição externa para poder fazer a comunicação, ou seja, fazer oração que chegue ao alvo que a gente deseja. No caso aqui, aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Por quê? Olha o mecanismo, olha como Deus é democrático, né, gente? Como é que as leis dele são justas, soberanamente, que não faz distinção entre seus filhos. Quem quer que queira entrar em contato com aquele que já partiu, fazer uma oração em agradecimento a ele, um pedido de perdão, pedindo por ele para que ele possa se fortalecer nessa outra, nesse regresso, né, à verdadeira casa espiritual. Quem quer que queira fazer isso, gente, tem tudo assim, ó. Basta que a gente utilize a nossa vontade. Primeira vontade. A vontade, ela vai impulsionar o nosso pensamento. E o nosso sentimento vai dar qualidade, vai dar potência para que essa comunicação se faça de maneira bem-sucedida. Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados, vamos imaginar, essa imaginação vai ser boa, que hoje, né, tá mais quentinho, né? A gente está com clima. Vamos imaginar que a gente está todo mundo mergulhado numa piscina. Todo mundo aqui. Do jeito que tá, mesmo. Todo mundo de roupa, não tem problema. Ah, que delícia. Todo mundo na piscina. Aí tá aqui, né? A Ana tá ali. Todo mundo aqui. Beleza. Esse espaço aqui é uma piscina, tá? O salão aqui do nosso estudo. E aí, de repente, veja só. Eu quero. Pega uma bola, sabe aquela bola que criança gosta de brincar? Aquela bola. Eu pego uma bola, como eu quero trazer alegria, vamos brincar nessa piscina? Aí eu tenho a intenção de que a bola chegue lá para nossa irmã, lá no final. O que eu vou fazer? Eu miro, ali está na nossa irmã. Eu tenho vontade de que chegue até ela. Então, vou colocar o meu pensamento, não é? Eu vou colocar o meu sentimento. Eu não vou ficar me distraindo assim com a bola. Ah, eu quero que chegue lá e vou fazer assim. Igual noiva, né? Noiva quando não burla, né? Quando não tá olhando para a amiga para jogar o buquê. Não, quando assim, vira... Não, a bola mesmo, eu tô no foco. Vejam só, eu não tenho chance de que, ó, quando eu pegar assim, a bola tá na água. Aí eu faço esse movimento, ó. Aí imagina essa bola cheia de coisa boa, hein, que tá indo. Essa bola cheia de coisa boa, cheia de energias, de paz, cheia de alegria, cheia de vigor, daquele remédio que cada um sabe que precisa. E eu pego, não precisa ficar com inveja não, gente, eu vou mandar bola para todo mundo, tá? Tem bola para todo mundo. Nessa piscina eu pego e mando lá para nossa amiga lá atrás. Eu conjuguei pensamento e vontade, porque eu estava com sentimento, eu queria que chegasse a ela. Mas veja só, antes de eu fazer isso, ela está na mesma piscina, vamos supor que estamos todos nós aqui paradinhos, nenhum movimento estava sendo feito, a água estava como? Parada, serena, né, amigo? Estava serena. Aí, eu nem falei nada, mas a minha intenção, ó, peguei a bola, pelo meu movimento, essa água já começou a se mexer, não é? Será que quem estava mergulhado nessa água não está sentindo? Alguma coisa diferente acontecendo? E na medida que essa bola se desloca pela água mesmo, na direção dela, com aquela força, será que ela não vai sentindo? E não vai sentindo? E não vai sentindo? E de repente ela recebe aquela bola é para mim. Essa, mal comparando, gente, porque é muito frágil, né? Às vezes as nossas comparações, as nossas metáforas, o que é essa piscina do ponto de vista espiritual? É o fluido cósmico universal. Todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E é por meio dele que as nossas comunicações conseguem
através da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, chegar a quem a gente dirige essa vontade, entendem? Então, assim, por isso que não tem essa história. Aí eu fiz o bem, ninguém soube, eu não coloquei na internet, não precisa. Porque o bem, ele se propaga, não precisa de idioma nenhum. Todos sentimos porque estamos mergulhados na mesma piscina. Da mesma maneira, não falei para ninguém, mas se eu começasse a colocar alguma coisa que não era boa nessa piscina, será que todos nós não iríamos sentir? Vamos supor, se eu começasse a colocar, sabe pó de mico? Já ouviram falar aquele que a pessoa vai coçando? Se eu começar a colocar, nem sei se o pó de mico na água se mantém, mas vamos fingir que se mantém. Mas assim, ninguém viu eu fazendo isso. Mas como a gente está imerso, está todo mundo dentro do mesmo lugar, a gente está compartilhando tudo que é feito ali, certo? Então, assim, espiritualmente, da mesma maneira. E o que vai fazer com que esse fluido cósmico universal ele tenha mais força, ele tenha mais potência para chegar naqueles que já foram nossos companheiros aqui na Terra, mas hoje estão na espiritualidade. Vai ser justamente esses dois elementos que a gente falou. O pensamento ele tem que estar junto com o sentimento. É isso que dá potência, ok? Isso que vai fazer com que a nossa ligação se complete. É isso que vai fazer com que a nossa prece seja inteligível, como está no Evangelho, seja entendida. Porque olha o ruído, não é muito estranho quando uma pessoa diz uma coisa e o corpo dela diz outra? Tipo assim, a pessoa chega, oi, você tá bem? Tô. Convencer alguém? A boca falou uma coisa, né? Mas a minha expressão, o meu sentimento, como eu estou por dentro, não está coerente, né? Não está batendo, alguma coisa está destoando, certo? Não fica confuso a mensagem? Pô, essa garota está bem mesmo ou não está? Ela diz uma coisa com a boca, mas, pelo que parece, o coração dela está cheio de outra coisa. Então, para que haja uma coerência, para que aquele que a gente está dirigindo as nossas preces possa entender bem essa mensagem, tem que estar coerente. O conteúdo não é só a gente falar da boca para fora. Não é a forma, não é a quantidade de palavras, não são as palavras bonitas. É o sentimento, né? É o sentimento conjugado ao pensamento que vai fazer com que toque a cada um. Como o nosso irmão falou aqui, tem som para todo mundo. O som toca a cada um de nós com o acorde, com o volume necessário a cada um de nós, encarnados e desencarnados. E aí, a gente está falando de uma maneira em geral, como é que a prece ela pode ser entendida, pode chegar com eficiência, né, a quem já partiu para o plano espiritual e para os sofredores. Porque existe, né, Kardec trouxe para a gente, através dos espíritos, que existe níveis de evolução diferentes na medida que esse espírito vai tendo progressos morais e intelectuais, né? Então, a gente tem aqueles espíritos que ainda são muito ignorantes, a gente tem aqueles espíritos que já são espíritos felizes, e a gente também tem espíritos que são considerados espíritos maus, que ainda estão equivocados, muito equivocados, mas também temos os espíritos sofredores, que não necessariamente são espíritos maus. São aqueles que sofrem, e seria nós. Nós, às vezes, somos sofredores também? Pode ser, porque toda vez que a gente fere, que a gente burla a lei divina, o que acontece? É quando... Sabe quando você tem uma música, alguém está tocando uma música e você fica, nossa, que coisa linda. A pessoa está tocando e você está ali, nossa, no piano. Aí daqui a pouco a pessoa vai, você está lá, daqui a pouco alguém aperta uma tecla que não tem nada, desafinou. Sabe aquela sensação? Aquele som que destoou. Olha só, a gente estava na maior harmonia.
Quebrou, não foi? Assim é quando a gente também se equivoca, quando a gente faz as coisas que a gente não deve, quando a gente fere as leis de Deus. A gente sente primeiro em nós esse desafinar, não é no outro. A gente sente um mal-estar, né? É como se a gente estivesse desafinando nessa sinfonia do universo que Deus está regendo. E aí, como é que a gente faz para conseguir voltar? Para acreditar, nós que já desafinamos talvez tanto ao longo da nossa vida, das nossas encarnações, como é que eu vou voltar para a escola e achar que eu vou ter capacidade de voltar a tocar afinado? Se eu já desafinei tanto, já feri ouvidos de tantas pessoas que confiavam em mim às vezes. Como? E aí a prece, a oração, ela também entra como aquele estímulo que faz com que a gente pare e pense assim: ué, alguém está lembrando de mim. Eu desafinei lá na terra, mas alguém lembra de mim não só pelas coisas, pelas notas distoantes, pelo som ruidoso que eu fiz, desagradável. Alguém, de fato, lembra de mim e acredita que eu tenho capacidade de refazer o meu caminho, que eu tenho possibilidade de tocar outras músicas mais harmoniosas. Alguém está acreditando porque eu estou sentindo essa vibração chegar a mim. Sentindo. Alguém, em algum ponto da Terra, pensa e sente em prol daquele espírito que está sentindo. E não precisa ser gente conhecida não, tá? Mas como é que a gente vai saber se não é conhecida? Às vezes a gente fala assim: ah, mas eu só oro por pessoas que eu conheço. Gente, os espíritos sofredores somos todos nós. Encarnados e desencarnados em alguns momentos da nossa vida, ou em muitos momentos. E a gente não sabe pela própria reencarnação se aquele que sofre hoje não tem nenhum vínculo conosco, que está num extremo sofrimento, se ele já não foi um ente querido, ou se ele não virá a ser. Coisa certa é, tá todo mundo na mesma piscina. Então só vai ter domingo de festa na piscina com alegria se todo mundo estiver bem. Não é verdade? Por isso, ó, terminou agora, né, o mês, a gente entrou setembro, agosto, o doutor Bezerra não quis deixar a piscina não, o doutor Bezerra quis deixar a piscina da terra, mesmo cheio de mérito, mesmo quando ele voltou à pátria espiritual, que ele podia ascender, não só a piscina, ele podia ir, né, para uma grande colônia de férias, assim, maravilhosa, que tem trabalho, né, porque sempre tem trabalho, mas ele podia ir para outros lugares muito mais evoluídos. Ele não quis isso não, porque ele olhou e disse: eu quero voltar à Terra. Porque enquanto tiver, ele não usou esse termo, né? Mas a gente fazendo a metáfora, enquanto tiver gente se afogando naquela piscina terrena, por favor, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. E aí a gente tem, ó, Bezerra de Menezes salva a vida, né? Porque vive salvando a gente, eu sou Bezerra de Menezes. Olha quantos a gente tem que não deixaram a gente na mão, que estão conectados conosco através da vibração, que estão enviando para nós o seu som. Essas mensagens que o Evangelho traz são sons, são vozes de espíritos iluminados, enviados por Jesus para nos consolar, para nos usufruir, para fazer com que a gente tenha certeza de que podemos usufruir de dias melhores. Que temos sim, independente do que fizemos, seja já desafinamos ou não, nas leis divinas, que podemos sim recomeçar e aprender a nota certa. Vejam só, a maioria das mensagens, a gente tem esse livro aqui que faz parte também, né, O Céu e o Inferno, das obras básicas da doutrina espírita. Então, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando hoje, e que faz menção, faz referência aqui também nessa mensagem ao céu e ao inferno, a gente tem, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, a Gênese. E o céu e o inferno, não sei se todos já tiveram a oportunidade de dar uma olhada ou estudar, ele tem, na sua parte segunda, ele tem depoimentos de espíritos de diferentes graus evolutivos.
Ou seja, aqueles espíritos já não estão na carne, já saíram da carne e estão em estágios diferentes. Então você tem aqui depoimentos de espíritos que deram mensagens, né, para os médiuns lá da época, preparados para isso, falando do estado deles de felicidade. Então você tem os espíritos felizes. Você tem espíritos, que é o que a gente vai focar aqui, espíritos sofredores, porque está dentro da nossa lição hoje, né, de estudo, a gente falar sobre o benefício da prece, da oração, para quem está em sofrimento em espírito, ou seja, espíritos sofredores. E é muito interessante, se a gente for pegar lá, aí eu vou pegar aqui o livro, gente, para a gente poder ver. Nessa parte que eu estou dizendo para vocês, espíritos sofredores, são vários espíritos trazendo as suas histórias de vidas, contando como é que foi a passagem deles, como é que, né, na sua última existência que eles lembram, o que eles vivenciaram e o estado que eles estão. Nesse caso, são depoimentos de espíritos sofredores. Aqui, como eu falei, tem de espíritos felizes também e de outras categorias. Mas nos espíritos sofredores é unânime uma coisa, gente. Todos os casos aqui a gente tem vários espíritos dando comunicação. Todos eles, é impressionante, eles pedem oração e agradecem a oração. Para a gente ter uma ideia do quanto que a oração tem força, tem poder. Porque imagina só, se você, quantos, né, gente? Às vezes até a gente, lá inconscientemente, às vezes a gente traz aquela ideia assim, eu já fiz tanta besteira nessa vida, devo ter feito muita coisa ainda nas outras que eu não estou lembrando, mas eu sinto dentro de mim que tem... Eu acho que eu não tenho mais jeito, não. Quando você não tem esperança, um crimezinho a mais, um crimezinho a menos, um negocinho a mais, um menos, não faz diferença. Estou condenada mesmo, né? Vou para o inferno mesmo, já era. E a gente vem, muitas das vezes, séculos e séculos e séculos com esse pensamento de que Deus seria vingador e que seus filhos, quando erram, são condenados sem chance de recuperação ao inferno, ou, se você fez tudo certinho, para o céu. Mas aí é curioso, né? Porque aí vou lembrar de uma palestra que eu vi, agora recente, do Haroldo Dutra Dias, ele falando, né? Porque o Haroldo é um juiz, né? É um espírita, palestrante, né? Que traz muitas reflexões interessantes para nós. Usa o som da fala também para trazer, né, muito esclarecimento para todos nós. E ele estava dizendo o seguinte, né, que numa das leituras lá que ele fez, das obras, né, espíritas, ele viu um caso que, eu não lembro quem foi a pessoa, mas a pessoa perguntou para o mentor quem são esses criminosos, né? Porque juiz julga geralmente criminoso, não é? Quando você está numa vara, né, de... Quem são criminosos? Porque imagina você sendo um juiz espírita. Deve ser difícil, né? Criminalista, né? Ele é criminalista. Criminalista, como é que faz? E aí ele lembrou de duas coisas. Uma, ele falou que a aula que ele teve, logo assim que ele começou nessa área, né, de profissional, teve uma aula com uma professora lá, uma juíza, que falou assim: cuidado, para na ânsia de querer fazer justiça, né? Porque ele está lá para julgar, vocês, juízes, juízas, não se tornem pior do que o criminoso. Por quê? O juiz está ali não é para
o juiz humano que a gente está falando. Ele não está ali para julgar a pessoa, ele está ali para julgar o processo, o crime, o ato, não a pessoa. Jesus já tinha dito isso de outra maneira, exemplificado, né, com a mulher adúltera. E ela teve chance de recomeçar. E provavelmente aquela fala de Jesus para a mulher adúltera foi uma verdadeira oração, quando disse, né, vai, não é legal o que você fez, mas eu não vou te condenar. Vai, não peques mais. E aquilo ressoou naquela mulher, por quê? Porque tinha uma coerência entre o que ele dizia e o que ele sentia. Não era uma coisa da boca para fora, né? Então vejam só, a lembrança também que o Haroldo Dutra deu foi o seguinte: quem são os criminosos, né? Quem são os criminosos? E aí o mentor disse o seguinte: criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Porque todos nós cometemos já algum crime, gente. Se não foi crime ferindo as leis humanas, são crimes da lei de Deus, senão a gente não estava aqui. Não tem coerência, né? A justiça divina ela é extremamente misericordiosa. Então, ela não vai trazer para nós circunstâncias, né, na nossa vida, na lei de causa e efeito, se a gente não tiver, em algum momento, ferido a lei divina. Ué, quando fere a lei humana não é criminoso? Quando fere a lei divina também é. Por que ele falou isso? Para a gente ficar com sensação de culpa? Não. Para que a gente possa ser muito mais compassivo, mais misericordioso com a gente e com os demais, para a gente não julgar. E aí, aqui nas histórias, né, tem uma história de um... que nem essa, eu nem sei se está aqui no Espíritos Sofredores, mas eu lembro que tem eu lembrei agora dessa história. Aqui no Céu e Inferno tem a história de um espírito que ele ficava numa casa e ninguém conseguia morar nessa casa não, gente. O pessoal ia lá, aí narrava assim, tomei uma esbofeteada. Eles sentiam, era tamanha ele devia realmente, né, de alguma maneira conseguir manipular ali, né, os recursos fluídicos para fazer aquilo. Mas as pessoas sentiam fisicamente, ninguém ficava ali. E aí ele acabou sendo evocado. Ele foi evocado aqui por esses médios que estão fazendo parte aqui da estrutura das mensagens do Céu e Inferno. E ele diz que assim, ele não cessava de fazer aquilo porque ele já tinha feito muito mal a vida dele toda e que ele acreditava, porque ele trazia essa crença, né, de que quem fez mal está condenado eternamente ao fogo do inferno, que é o que muitas das vezes a gente tem na nossa mente. A gente pensa assim, eu fiz muita besteira já na vida, mesmo inconscientemente, às vezes a gente tem uma culpa que às vezes sabota a nossa vida, como se a gente não tivesse chance de regeneração, e não é isso. Regeneração, né? Estava até se falando sobre isso. Sim. Então, esse espírito que estava lá, esbofeteando as pessoas, não saía da casa, ele falava assim, eu vou ficar aqui, porque eu sou criminoso 1, criminoso 2, eu vou continuar sendo criminoso eternamente, porque eu estou condenado ao fogo do inferno. Ele não tinha esperança, perspectiva de mudança. Ele achava que estava condenado. E aí, quando evocam ele na mesa, escutam a história dele, oram por ele. Alguma coisa ele sente. Alguma coisa mexe com aquela estrutura daquele espírito que se sentia o último dos últimos. De tanto mal que fez, ele se confundiu. Ele achou que ele fosse o próprio mal. E ele não era. Ele havia praticado coisas que destoavam da lei de Deus. Mas, frente ao pensamento daqueles ali que estavam orando por ele, encarnados e desencarnados, o sentimento, ele se sentiu tocado. E a simples informação, porque parece simples, de dizer assim, não há penas eternas. Todo aquele que erra, que se equivoca, tem a oportunidade de
se arrepender. E não é só se arrepender, depois reparar. Então, meu irmão, se você fez isso, se a gente fez aquilo, se a gente provocou o mal, que a gente faça um movimento contrário do bem. E aí, olha que interessante. Hoje eu lembrei, né, quando eu estava estudando também, né, para a nossa palestra, eu lembrei muito de Ivone Pereira. Lembrei muito dessa médium brasileira que tem no seu histórico das várias existências passadas situações de suicídio. E a gente está em setembro que tem a campanha do Setembro Amarelo, que é o setembro em favor da vida, para a gente poder falar mais sobre questões de saúde mental, questões de acolhimento emocional, sem preconceitos, tendo a certeza de que há sempre uma chance, sim, de recomeçar, sempre saída, a gente precisa pedir ajuda. E aí, por que eu disse de Ivone? Ivone tem a ver com isso também. Porque Ivone, pela trajetória dela, em outras encarnações, em outras personalidades, ela acabou sucumbindo por questões lá ao suicídio. Ela tirou a vida dela. Mas olha que curioso. Nessa última existência que a gente sabe que ela viveu até acho que 1980, até a década de, até o século passado, século XX, né? Ivone teve uma produção maravilhosa como médium e como ser humano. E olha aqui, sabe o que ela fazia? Ela costumava, gente, mas essa pessoa atentou contra a própria vida, ô criminosa, né? A gente já julga, né, assim. Quantas vezes a gente já deve ter feito isso? Mas não, vai ser criminosa ao fogo do inferno? Não, o contrário, olha que maravilha. Ela, na última existência dela aqui na Terra, sabe o que ela fazia? Além de todo o trabalho mediúnico que ela fazia, ela tinha uma predileção por ajudar suicidas, né? E aí, ela costumava pegar os jornais da época. Os jornais saíam pessoas que haviam se suicidado. E ela orava. Pegava os nomes, colocava e orava. Gente, sabe que a Ivone ficou com um grupo de amigos na espiritualidade grande, tá? Porque a gente vai angariando amizades. E isso foi uma maneira dela reparar o que ela havia feito com a vida dela também. Então, não é porque eu me matei, estou condenada ao resto da vida. Não. A gente é a favor da vida, a gente sabe que só Deus pode, né, fazer isso. Mas não cabe aqui, é sem julgamento. O que a gente está querendo dizer, quando eu trago o exemplo de Dona Ivone, é porque, imagina, os espíritos, ela sabia o que era uma dor de ter passado por suicídio. E a misericórdia divina, ela é tão grande que ela usa o instrumento, aquele ser que passou por aquela experiência também, mais sensível, por entender, de repente, a mente, o sentimento de quem fez a mesma coisa que ela em outras encarnações, para socorrer. Olha que coisa linda! Ela socorre através das orações. Olha o poder da oração. Quando a gente faz uma oração por aquele que sofre, é como se a gente estivesse sendo a voz, né, do mestre dizendo: meu filho, vem, você pode se reerguer. E a gente angaria muitos amigos. Uma vez eu estava, agora também não lembro, foi uma palestrante que contou isso lá na... Eu lembro que eu estava no CEOI, né, a minha casa de origem lá, e aí a palestrante estava contando que tinha alguém, me marcou, gente, mas eu não sei a fonte, mas me marcou a história que ela contou. Ela disse que tinha uma pessoa que ela costumava também, eu acho que ela, quando ela ia ao cemitério, alguma coisa assim, cada um com as suas coisas. Às vezes ela ia passando assim, ela via alguns nomes, ela sentia uma coisa de tocar e ela às vezes anotava para orar pelaquela pessoa, não conhecia.
E orava, não sei o quê, pedia a Deus, de coração e pensamento. E essa pessoa foi muito curioso, porque essa moça que fazia a oração, ela acabou vivendo um momento muito delicado na vida dela. E aí essa palestrante estava dizendo que naquele momento delicado ela estava sozinha, fisicamente sozinha, não tinha ninguém perto dela. Ninguém. Família, amigo, ninguém, ela sozinha. E aí essa palestrante estava falando que alguém que tinha evidência tinha dito que ao redor dela tinha, gente, um galerão, como dizem, uma multidão de espíritos, mas era muito. Aí você fala assim, tudo espírito iluminado, nada. Tinha um que trazia uma velhinha, outro trazia, outro meio assim capenguinha, mas todos espíritos que ainda estavam em sofrimento, mas pedindo por ela, vendo o sofrer dela, porque haviam sido também tocados em algum momento pela prece daquela mulher. E era algo tão desinteressado, porque falavam, essa moça eu não conheço. Ela não é minha mãe, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho. Por que ela se interessa por mim, eu que já fiz tanta coisa? Que muitas das vezes estou ali ainda preso, né? Não consegui nem ir para outros ambientes. E quem é essa pessoa? E aí começaram a ver que aquilo era uma prática, ela orava constantemente por essas pessoas. E no momento de infortúnio, quem veio socorrer foram essas amizades espirituais que ela angariou através da oração. Nenhum bem fica perdido. E a gente tem como reparar os nossos erros, as nossas desafinadas na lei de Deus, através do bem, do amor, da caridade. Não há céu nem inferno, não há condenação eterna, penas eternas. Não. Todos nós somos responsáveis por fazer a escolha de nos modificarmos, de arrepender dos atos praticados de maneira equivocada, de tornar essa piscina que todos nós estamos mergulhados muito mais uma piscina muito mais harmoniosa, muito mais alegre, pensando que quando a gente joga a bola para o outro, seja do que for, quando a gente joga cheia de boas energias, cheia de bons sentimentos, isso vibra para toda a coletividade e volta para nós. Porque, ó, os fluidos estão ali, ó. E aí, gente, para a gente terminar, né, eu gostaria de fechar também com duas coisas. Uma é relembrando a questão mesmo do mês do Setembro Amarelo, da importância da gente orar por aqueles que muitas das vezes estão passando por situações de sofrimento muito grande, que sucumbiram, alguns não conseguiram e tiraram a vida, e por aqueles que ainda estão entre nós, muitas das vezes passando por situações difíceis, que a gente possa orar pelo fortalecimento deles, que a gente possa estar atentos, né, para a gente poder ajudar, porque somos todos nós temos a possibilidade de estar numa situação, às vezes, assim. E lembrando que, veja como o ato é uma prece, o ato é uma oração. A campanha de Setembro Amarelo, ela teve início, não sei se vocês sabem, que é uma campanha que é apoiada pelo Centro de Valorização da Vida, né, aqui, pela Organização Mundial de Saúde, pela nossa associação aqui, brasileira de psiquiatria, é uma campanha bem séria a favor da vida. Ela teve início na década de 90, nos Estados Unidos, quando um rapaz, né, de 17 anos, que tinha um carro amarelo, ele cometeu suicídio. E aí, sabe o que a mãe fez? Os pais e os amigos começaram a distribuir mensagens em fitinhas amarelas de ânimo. Pessoas que eles achavam que poderiam estar em sofrimento, dizendo de incentivo, de apoio, de amparo. E aí, por isso que o próprio símbolo da campanha, né, é uma fitinha amarela. Por isso é Setembro Amarelo, fazendo menção a esse menino. Olha que bonito.
uma situação de sofrimento extremo, uma pessoa, um rapaz que devia estar num sofrimento inenarrável, que não cabe a nós, né? Só pedir muitas luzes e muita misericórdia, Maria Santíssima, para recolher todos esses nossos irmãos que merecem se reerguer como filhos de Deus. E esse rapaz, olha o que causou. A mãe, o pai, os amigos fizeram uma verdadeira oração, porque entraram em ação. Dessa morte, eles preservaram quantas vidas, levando essa mensagem, que é o que a gente começou a falando. Não é bom ser lembrado? Não é bom ser abraçado? Não é bom receber um alô? Receber uma mensagem de ânimo? Encarnado ou desencarnado, minha gente. Então, isso foi uma oração bem presente, uma ação. Então, que a gente possa substituir cada vez mais essas ações equivocadas por ações no bem, por ações que reergam. E que a gente possa orar uns pelos outros. Porque, como eu disse aqui, para finalizar, né? Um dos espíritos que deu mensagem aqui, como espírito sofredor, ele pede, como todos que estão aqui, né? Esse espírito que eu vou citar aqui só para finalizar é a Lisbeth. Ela fala da importância não só da gente se arrepender, mas da gente exatamente fazer o que a gente falou aqui, reparar através da prática do bem. E aí, no final, ela disse o seguinte para os médiuns, né, que estavam ali ouvindo a história dela, né? A médium que estava dirigindo aqui a mesa diz o seguinte: Deus, e eu quero que a gente fique com essa mensagem, tá? Que ali o grupo espiritual que estava dirigindo aquele trabalho de misericórdia, atendimento a espíritos sofredores que estavam dando suas mensagens, disse isso para esse espírito sofredor e que fique para todos nós, encarnados e desencarnados. Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia, porque a lei de Deus é justa, amorosa, mas misericordiosa também. E aí ele pede o seguinte, esse espírito: pedir de coração, a médium fala para ele, pedir de coração ao Pai para aliviar o seu sofrimento e sereis ouvida, se esse arrependimento mesmo for verdadeiro, de coração. E aí o espírito sofredor diz assim: eu não posso, eu tenho medo. E aí aquele grupo que está ali, encarnados e desencarnados, trabalhando em prol daquele espírito, diz: oremos juntos, ele, Deus, nos atenderá. E aí depois que todo mundo orou em sentimento e em pensamento em prol daquele irmão que estava ali, o médium dirigente perguntou: ainda está aí? E aí o espírito, com outra energia, diz: sim, obrigada. Não me esqueçais. Vinde escrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Olha que interessante a gratidão, esse espírito aliviado pelo fervor de uma oração de um grupo que aparentemente nem o conhecia, que o recolhe amorosamente nos seus pedidos, nas suas orações. Em gratidão, ele diz que vai vir sempre para trazer narrativas, para trazer esclarecimentos, para compartilhar sua história, aqueles que estavam ali trabalhando naquela mesa. Todos eles dizem: por favor, orai por mim. Todos os espíritos sofredores, em sua maioria aqui, terminam a mensagem assim. Então, mais uma vez, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de termos essa ferramenta maravilhosa que é a oração, que faz com que a porta, que é Jesus, possa se abrir quando a gente pede de coração e de pensamento,
no mesmo som. O pensamento e o coração tem que estar no mesmo som, não é isso? Para poder estar afinado, para poder tocar as fibras do coração a quem a gente se dirige. Tendo a certeza que Deus Pai, que é o grande maestro, né, da musicalidade de todos nós, ele sabe o jeito certo, o professor e o instrumento que é Jesus para afinar nossas almas, para que a gente possa, por fim, entrar no que hoje estava se falando tanto, né, no mundo de regeneração, que a gente caminhe alegre pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa doutrina bendita que nos esclarece tanto, nos ajuda a entoarmos melhores sons, né? Então, que a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso coração sejam sempre de paz, de luz, de gratidão e de certeza que todos nós podemos fazer uma música mais harmoniosa na nossa trajetória. Muito obrigada a todos pela paciência, pelo carinho. Que Jesus, José, Maria, Deus, espiritualidade amiga dessa casa possa abençoar, amparar, encaminhar todos nós, encarnados e desencarnados, assim como os nossos lares, nossos queridos, e aqueles que porventura se considerem nossos inimigos, sejam igualmente envolvidos por esse amor. Obrigada.